O provimento 82 do Conselho Nacional de Justiça prevê a padronização nacionalmente de procedimentos de alteração do nome do genitor e a responsável pelo cartório de registro civil e o CRVA, o cartório Joana Malheiros aqui em Soledade, é quem traz informações a respeito, especialmente porque situações relacionadas a este assunto estão em evidência no atendimento junto ao estabelecimento. Temos esse provimento 82 que, embora ele tenha sido editado em 3 de julho de 2019, há mais de um ano, as pessoas não têm o conhecimento dessa praticidade, dessa facilidade que ele trouxe. E como nós temos que falar em desjudicialização, em acesso à documentação, desburocratização, e nós tivemos essa semana que passou dois pedidos de solicitação de retificação do nome da mãe que se divorciou e voltou a usar o nome de solteira, retificar no nome do filho o nome dela, e a solicitação veio no sentido assim de que ela veio buscar informação pensando que deveria ser judicial, e não, hoje essa facilidade está no próprio cartório do Registro Civil, no balcão do Registro Civil, como eu sempre digo, direto ali para as pessoas com os documentos, claro que preenche os requisitos, apresenta-se documentação hábil para fins de poder fazer essa retificação. Nos explique bem direitinho, então, Joana, a respeito dessa retificação e o que significa o provimento ou o que visa o provimento número 82 do CNJ. Exato. Hoje, e por tradição ainda, as mulheres, quando elas casam, elas acrescem o sobrenome do futuro esposo, embora tenha-se a possibilidade de ambos acrescerem o sobrenome um do outro ou permanecerem usando o nome que elas têm, mas por cultura, por tradição, ainda as mulheres optam por acrescentar o sobrenome do futuro marido ao seu nome. A maioria das mulheres fazem isso ainda, Joana? A maioria das mulheres fazem isso ainda, embora, como eu disse, é uma questão de opção, elas podem permanecer usando o nome delas, de solteira, que elas já tinham, ou acrescentar. E não é só elas, o homem também, qualquer um deles, ou se nós tivermos um casamento homoafetivo, qualquer um deles pode acrescer o sobrenome do outro, mas por tradição ainda a gente observa muito que há o acréscimo do sobrenome por parte da mulher. Nós estamos falando dessa opção do casamento, da alteração do nome da mulher ou do marido, enfim, né? Então, aquele que alterou e durante a constância do casamento eles tiveram um filho e, por consequência, o nome dela ou dele no registro do filho vai ser conforme ela optou na hora do casamento. Então, vindo mais tarde essa mulher ou este homem a se divorciar e retornar ao nome de solteira, usar o nome de solteira, ela quer, e o que a gente está observando, que esse nome que ela retornou, o nome de solteira, seja retificado no registro do filho. Não o registro do filho, não o nome do filho, melhor dizendo, não o nome do filho, mas o nome dela, mãe, no registro de nascimento do filho ou da filha, né? Ou seja, na certidão de nascimento. Exato, na certidão de nascimento. E os procedimentos, então, o que essa mulher ou este homem pode estar fazendo, então, para proceder com essa alteração? Primeiro passo, tem que ir no cartório de registro civil. E no cartório civil de que cidade? De qualquer cidade, porque nós temos a central do registro civil que conversa com todos os outros cartórios de registro civil. Então, se eu estou aqui em Soledade e o registro do meu filho é de Passo Fundo, eu posso vir aqui em Soledade utilizando da central, o serviço da central, e fazer esse pedido, esse requerimento, claro que dentro de um procedimento legal, protocolar, e solicitar essa alteração no registro de nascimento do meu filho que é lavrado lá em Passo Fundo.
Como também eu posso me dirigir diretamente no cartório onde foi lavrado o registro do meu filho e fazer esse procedimento de alteração do meu nome no registro do filho. Quais documentos é necessário? Então, nós já vimos em que cartório? Cartório de registro civil. Quais os documentos? Os documentos que eu preciso apresentar. Em primeiro lugar, a certidão de casamento com a averbação do divórcio, onde vai comprovar que eu retornei a usar o meu nome de solteira. Segundo, a certidão de nascimento daquele filho. Então, esses são os documentos, claro que identidade, CPF, documentos de identificação daquela pessoa que está requerendo, é lógico que é feito uma qualificação. E quais as consequências, Joana, para aquelas mulheres muitas vezes ou aqueles homens que acabam deixando o seu nome como no registro de nascimento do filho, o nome de casado e não do estado civil atual, que seria de divorciado? O que a gente observa é que é uma questão de identidade. As pessoas querem harmonizar aquele nome que eles estão utilizando hoje com o nome que está descrito, inscrito lá no registro de nascimento do filho, para fins de mais tarde herança, enfim, algum benefício, algo assim seguro, para que comprove realmente a filiação. Não que você não consiga comprovar de outra forma, consegue, você vai juntar a certidão de casamento da mãe ou do pai, ali onde que comprova que tinha um nome, alterou em virtude do casamento, depois alterou de novo em virtude do divórcio, mas fica mais harmônico no sentido de que se você fizer esta retificação. E um detalhe interessante que nós não falamos, nós falamos em documentação, mas nós precisamos falar a questão, o filho é maior, é menor? Se o filho for menor, a mãe requer com os documentos que nós já falamos. Se o filho for menor, mas ele tiver mais de 16 e menos de 18, ele vai ter que anuir, vai ter que dar o consentimento para essa alteração, para essa retificação. E se o filho for maior, é logicamente que ele que vai fazer o pedido de alteração, juntando os documentos, a certidão de nascimento dele, a certidão de casamento com a averbação do divórcio da mãe, mais os documentos de identidade, CPF, qualificação, mas ele que vai requerer. Então, no caso, se o filho for maior, a mãe não tem como requerer essa situação, tem que ter o aval do filho. Se o filho for maior, é ele que é titular daquele direito, é ele que vai fazer o requerimento, juntando a certidão de casamento da mãe, que comprova a averbação do nome dela ao retorno do nome de solteiro. Joana ainda destacou a importância de a população manter sua documentação em dia e não esquecendo do CPF, que agora já pode ser regularizado no cartório Joana Malheiros em Soledade, pois o local já conta com a disponibilidade desse serviço. Letícia Nunes para a tua Rádio Cristal.